Bora nós, questão 3.13, livro de hidráulica básica do professor Rodrigo de Melo Porto. A questão 3.13, basicamente, pede para a gente avaliar um trecho de tubulação em que ocorre uma singularidade, né? Tem a presença de um registro aí. Aí ele dá as cargas de pressão disponíveis em A e B, ou melhor, ele diz que elas são iguais, e diz que a diferença entre as cargas de pressão entre A e D é igual a 0,9 metro. Então ele já dá a dica de como a gente começar a comparar as energias, né? E pede para a gente determinar o comprimento equivalente do registro colocado. E quando ele fala uma tubulação de diâmetro único, ele já está querendo dizer para a gente uma coisa, né? Que se é diâmetro único, basicamente a nossa velocidade é a mesma em toda a tubulação. Um registro ele pode ser colocado no sentido de controlar a vazão. Se controla a vazão, controla a velocidade. Mas para essa questão aqui, não faz sentido a gente considerar isso. Ele dá essa dica quando ele fala que a tubulação é de diâmetro único. Já é mais ou menos dizendo para a gente que a velocidade vai ser a mesma, né? Em toda a tubulação. É como se a gente estivesse calculando a perda de carga desse registro, que foi apenas colocado, mas ele não está sendo fechado, né? É apenas a presença dele ali. Então, para uma questão como essa, a gente pode começar fazendo o seguinte. O ponto 1 seria comparar o ponto A e B através da equação de Bernoulli. Então a gente faz um Bernoulli entre A e B. Rapaz, isso tá gravando, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, mas agora... Ixi, vixe, agora o negócio ficou maluco aqui, peraí. Peraí, Ctrl Z. Aqui, como é que faz aqui o negócio? Arquivo. Meu Deus do céu. Como é que se clicar aqui? Vixe. Tá gravando, né? Oi, som, tá gravando. Aí eu vou aqui, arquivo... Imagem, janela, barra de ferramenta. Ó, já tá voltando. Lagoa. Uma lagoa não precisa aparecer, não. Disco de cor. Também não precisa, não quero disco de cor, não. Sai. Biblioteca de pincéis eu gosto. Não precisa ser assim também, não. Paleta de pincéis. Aí eu já tô mais confortável. Então, Bernoulli de A para B. Ora, Bernoulli de A para B. Pressão A sobre gama. Mais VA ao quadrado sobre 2G. Mais ZA. E de A para B só tem a perda de carga distribuída de A para B. Porque não tem singularidade, não tem nenhum acessório entre A e B. Isso aqui tem que ser igual pressão B sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais ZB. Isso aqui está aparecendo? Minimiza. Está aparecendo, vai ficar ali também. A gente faz isso aqui, ó. E o que a gente já pode cortar aqui? A velocidade entre A e B, ela é igual mesmo, né? Porque aqui não tem nem o registro, não tem o que dizer, né? Tubulação de diâmetro único. Já a gente corta as velocidades. E aí ele diz outra coisa. A primeira frase da questão é: as cargas de pressão disponíveis em A e B são iguais. Então isso é igual a isso. Então o que resta? Resta para a gente dizer que a perda de carga entre A e B é a diferença de cota. Passando o ZB para a esquerda e a perda de carga para a direita, ZA menos ZB é igual a perda de carga. Beleza? E como é que a gente pode calcular essa perda de carga? Ora, a gente tem basicamente, se você visualizar, a gente tem um triângulozinho assim, né? Aqui seria um esboço do que a questão está mostrando. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui a gente tem 200 metros. E esse ângulo aqui, se a gente continuasse essa linha aqui, a gente teria um triângulo semelhante, né? Esse ângulo aqui é o de 2 graus, que ele indicou na nossa questão. Esse ângulo aqui é correspondente. Ele também é de 2 graus. Tranquilo? Então a gente pode calcular essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, essa diferença é exatamente o ΔZ, tranquilo? Então, o ZA menos ZB é exatamente o meu ΔZ, né? Como é que eu posso calcular o ΔZ? Qual é a relação trigonométrica, um triângulo, retângulo, que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa? Parece que é o seno. Seno de... Ou melhor dizendo, vamos apagar aqui e fazer assim, ó. Vamos parar aqui. Ponto. Como é que eu posso calcular o seno
de 2 graus? O seno de 2 graus é ΔZ sobre a hipotenusa, que é 200. Beleza? Então, para eu calcular o meu ΔZ, eu faço o seno de 2 graus vezes 200 metros. Tranquilo? E aí eu encontro o meu ΔZ, você bota na sua calculadora. O seno de 2 graus, eu não anotei aqui quanto é que vale, mas o seno de 2 graus vezes 200 vai me dar muito próximo de 7 metros, tá? Se o ΔZ é igual à perda de carga, a nossa perda de carga de A para B vale 7 metros. Tranquilo? Qual seria o nosso próximo passo? Seguir a orientação da questão. A questão já falou, já comparou os pontos A e D. Então aqui no meu passo 2 eu também vou comparar os meus pontos A e D, fazendo um Bernoulli de A para D. Então eu vou repetir, ó, PA sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais... Opa, VB não, que é VA, né? VA ao quadrado sobre 2G mais ZA menos a perda de carga de A para D. Escureceu agora, né? A nuvem tá... Tô gravando aqui, viu? Menos a perda de carga localizada, ó. Vou chamar de ΔH localizada, que é a do registro. Isso tem que ser igual às energias, né? Na forma de pressão, velocidade e cota do meu ponto D. Tranquilo? Do meu ponto D. Aí eu novamente vou cortar a minha velocidade, considerando que a questão nos deu a entender que a tubulação tem o mesmo diâmetro, então ela quer dizer que toda a tubulação experimenta a mesma velocidade, né? A vazão não muda. O registro, a gente está calculando o registro como se ele tivesse apenas sido colocado no sistema, mas a gente não chegou a mexer, não chegou a fechar o registro. Tranquilo? E o que a gente tem também? Se a gente passar o PD para cá, o que isso nos dá? Deixa eu voltar aqui para meu pincel marrom. Fazer aqui a setinha. Se eu passar o meu PD para cá, eu vou ficar com PA sobre gama menos PD sobre gama. Aqui eu sobro com ZA. Aqui eu sobro com o ΔH de A para D. Menos o ΔH localizado. Isso aqui tem que ser igual a ZD. Beleza? Só que o que acontece aqui? Vamos até melhorar? Vamos até melhorar. Vamos até melhorar e fazer o seguinte. Esse termo aqui, ele me disse quanto vale. Ele falou que a diferença entre as cargas de pressão, lá no enunciado da questão, ó, as cargas, sabendo que as cargas de pressão disponíveis, e a diferença entre as cargas de pressão em A e D é 0,9. Então ele já me deu essa diferença. Beleza? Ele já me deu essa diferença. Então esse primeiro termo aqui vale 0,9. Tranquilo? Então essa diferença dá 0,9. Aí veja, eu vou passar essa perda localizada para cá, pro lado direito, e o ZD eu vou trazer para cá. Vou ficar com mais ZA menos ZD, menos a perda de carga distribuída AD. Isso tem que ser igual à perda de carga localizada. Veja que a gente tem a mesma semelhança aqui. Eu vou até pintar aqui de cor... Pode ser azul claro. Esse azulzinho claro aqui, ó. O que seria a perda de carga distribuída AD? Esse seria o meu ponto D. O meu ponto A é o mesmo, ó. E eu gostaria de descobrir exatamente esse ΔZ aqui, né? Porque esse ΔZ todo aqui, ó, seria o ΔZ de A para D. A gente fazendo a mesma relação que a gente fez na questão anterior, já que o trecho experimenta a mesma velocidade, então a gente tem que a perda de carga unitária na tubulação, ela deve ser a mesma. Se a perda de carga na tubulação tem que ser a mesma, essa linha aqui continua,
né? Essa linha continua. O que isso quer dizer? Que a gente pode calcular a perda de carga. Vou até fazer em azul aqui. A gente pode calcular a perda de carga de A para D exatamente por JAD vezes o comprimento. E a gente vai fazer isso da mesma forma que a gente fez ali em cima. A gente só não tinha chamado de J. Se então você olhar para essa expressão aqui e comparar com essa expressão aqui que a gente utilizou para calcular a perda de carga no item anterior, você descobre, né, que a perda de carga unitária para esse esquema aqui é exatamente o seno de 2 graus. Aqui a gente multiplicou o seno de 2 graus por 200, porque a gente estava calculando a perda de carga apenas do trecho AB. Só que aqui a gente vai fazer o seno de 2 graus vezes 400. Essa perda de carga aqui vai ser rigorosamente o dobro do que a gente encontrou no item anterior, que vai ser 14. Tranquilo? Mas independente disso, o que vai ocorrer é o seguinte. Esse ZA menos ED é o ΔZ. E o ΔH de A para D é exatamente essa expressão aqui. ΔH de A para D. Da mesma forma que ocorreu para o passo anterior, ocorreria para esse passo aqui. Se você calcular esses dois termos, eles vão ser iguais. Tranquilo? Basta que você olhe para isso daqui. Se redesenhando o triângulo, porque já está muito poluído. Redesenhando o triângulo. Nós calculamos aqui a perda de carga de A para D. Se você redesenhar o triângulo, você tinha encontrado que esse pedacinho aqui, o ΔZ anterior, valia 7. Tranquilo? Esse pedaço aqui vale 200. E esse pedaço aqui também vale 200. Por semelhança de triângulo, esse lado de 7 está para esse lado de 200. Assim como esse lado todo aqui, está para esse lado todo aqui, que é 400. Se 7 está para 200, o número que tem que estar para 400 é 14. Então esse outro pedaço tem que ser 7 também. Claro, 7 está para 200, assim como o x está para 400. Logicamente, se daqui para cá foi multiplicado por 2, daqui para cá foi multiplicado por 2. Então o nosso ΔZ, de fato, é igual à nossa perda de carga. Então esse termo aqui, ΔZ, ele se cancela com esse ΔH. De modo que, finalmente, encontramos que a nossa perda de carga localizada vale 0,9 metros. O que acontece é que, normalmente, quando a gente quer encontrar o comprimento equivalente, que é o que essa questão aqui nos pede, para calcular o comprimento equivalente do registro, normalmente o que a gente faz é utilizar... Esse já seria o tópico 3, confere? Com o tópico 3. Quando queremos calcular o comprimento equivalente, a gente utiliza a comparação entre as equações K, V ao quadrado sobre 2G, que é a fórmula para calcular perdas localizadas, é igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Com isso, a gente tem a relação K é igual a L, ou melhor, F, L sobre D. O que isso aqui está dizendo? Essa é a fórmula para calcular perdas localizadas. E essa é a fórmula para calcular perdas distribuídas. Quando a gente compara as duas, a gente está exatamente encontrando uma forma de relacionar o K, que é relacionado a uma singularidade, um acessório, e encontrar um comprimento que represente esse K. Nessa questão aqui a gente não vai fazer isso, primeiro porque a gente não tem K e a gente não tem F. A gente utilizou aqui perda de carga unitária, tranquilo? Então aqui, esse termo KV ao quadrado, ele já é a própria perda de carga localizada. E a gente já tem isso, e isso vale 0,9. Em vez de eu comparar 0,9 com F, L sobre D
V ao quadrado sobre 2G, eu não vou fazer isso. Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Mas por que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho F. Ele nem me deu o diâmetro, né? Eu não tenho diâmetro, eu não tenho velocidade, eu não tenho nada disso. O que eu posso fazer para simplificar minha vida? Em vez de eu comparar com essa fórmula de perda de carga, eu vou comparar isso com simplesmente J vezes L. E esse L aqui vai ser exatamente um comprimento equivalente. Lógico, a gente sabe que 0,9 é uma perda que é localizada. Mas quando eu comparo com uma equação que representa uma perda que é distribuída, eu estou exatamente fazendo o que a questão me pede. Que é encontrar um comprimento que é fictício, né? Ele não existe, mas ele representa quanto seria aquela perda que é localizada em um certo, distribuída em um certo comprimento, né? Então, lógico, 0,9 tem que ser igual a J. Quanto é que a gente sabe que é o nosso J aqui? O nosso J é o seno de 2 graus. Será que eu anotei? 0,035, é isso mesmo? 0,035 vezes o comprimento equivalente. Fazendo essa continha, o nosso comprimento equivalente vai dar aí 25,71 metros. Tranquilo? Essa questão era apenas isso. Existem algumas coisinhas que a gente tem que considerar, uma geometria que tem que ser vista, mas efetivamente é uma questão curtinha, né? Você faz em poucas linhas. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Já tá ficando escuro de novo. Então é isso, obrigado. Até a próxima. Valeu!